Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu, Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e sou o fundador dessa instituição de apoio à saúde mental. Hoje eu quero mostrar para vocês, antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, dos livros que eu escrevi. O primeiro livro que eu escrevi, ele traz o título Estamos Sós? É uma pergunta. Eu falo nesse livro sobre as questões da ancestralidade e as questões espirituais humanísticas que acabam interferindo no destino do ser humano. É um livro bastante profundo e quem gosta de leitura assim profundas para saber como funciona a espiritualidade e o destino, tem aqui uma excelente opção. E o segundo livro editado é As Chaves do Destino. Nesse livro eu trago verdadeiros segredos sobre o destino, chaves que abrem esses segredos, que o segredo ele deixa de ser segredo quando você toma conhecimento, e as chaves são os conhecimentos. Então nós temos aqui o primeiro, Estamos Sós; o segundo, As Chaves do Destino. E eu tenho mais de 30, na verdade tenho 32 livros escritos, editado em apostilas. Essa apostila aqui chama-se Constelação Sistêmica Espiritual. E aí no subtítulo tem um movimento fenomenológico e não uma técnica que possa ser aplicada. Esta é uma leitura muito profunda também sobre a família e sobre a ancestralidade. Por falar em ancestralidade, hoje eu quero falar sobre a porta de entrada para a solução dos problemas. Para falar de solução de problemas psíquicos, nós temos aí várias referências que nos antecedem, mas nós do IPTH, nós seguimos uma linhagem junguiana, de Jung, um alemão, Gustavo Carl Jung, e também a visão de um outro alemão, Bert Hellinger. Então, desde que Jung começou a trazer os seus escritos para o conhecimento da humanidade, de como a mente funciona, como o destino está engrenado em algumas engrenagens que nós desconhecemos, começou a mudar o ponto de vista sobre as questões psicológicas. E Bert Hellinger trouxe, então, em 1995, uma visão diferente do pano de fundo dos problemas e trouxe também para o mundo todo uma visão sistêmica de solução. E a partir de então, de 1995, nós podemos dizer que o mundo inteiro tomou conhecimento de fatos que até então estavam encobertos, que não tinham sido, não tinha sido ainda anunciado uma nova forma de ver a vida. E a nossa metodologia, ela é embasada em dois ícones da saúde mental. Primeiro, a psicanálise por Jung. Jung era discípulo de Freud, estudava com Freud, mas Freud não acreditava na espiritualidade. Na verdade, ele era ateu, Freud era ateu. E Jung, no entanto, era uma pessoa espiritualizada. Então Jung fez um estágio na Índia por 10 anos. E nos escritos do Jung ficou bem claro, é impossível separar o psicológico do espiritual, não tem como. Não existe uma verdadeira terapia psicológica que não envolva o espiritual. Daí a grande dificuldade da pessoa resolver seus problemas pela psicologia tradicional. E aí vem claro que ela tem as suas funções e é extraordinário, tem como ajudar a humanidade, mas tem alguns casos em que precisa de uma visão mais profunda.
de uma visão mais ampla do problema que pode estar inserido como pano de fundo do sofrimento da pessoa. E a visão sistêmica, iniciada por Jung e alicerçada depois por Bert Hellinger, nos trouxe o entendimento de como a vida funciona. Nós somos um ser trino composto de corpo, alma e espírito. Essa tricotomia, não dá para separar o corpo da alma e nem a alma do espírito. E são três componentes distintos: corpo, alma e espírito. O corpo é isso que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o veículo do corpo. A alma é o contexto. A palavra alma deriva do hebraico psique e do latim também psique, que significa mente. Então a alma, ela tem um contexto energético aonde está a nossa personalidade e todo o contexto histórico. E o espírito é a vida. A palavra espírito deriva do latim pneuma, que significa ar. Então, quando a gente deixa esse corpo, até tem um dito que fala expirou, quer dizer, morreu, quer dizer, não tem mais ar, a vida se ausentou. E esta vida volta para o oceano da grande vida. E a alma vai para uma região extrafísica, acima da terceira dimensão. E aí, estou explicando essa tricotomia para falar sobre a visão sistêmica. Então veja, quando o corpo morre, o espírito volta para Deus, para o oceano da grande vida, a alma vai para a quarta, quinta, sexta ou sétima dimensão, depende do merecimento de cada um, e claro, depois ela pode progredir, e o corpo volta para o pó como era. E o que é interessante é que o contexto histórico das nossas existências e o contexto transgeracional das mais longínquas gerações ficam impressos na nossa alma, na nossa mente. E essa tricotomia corpórea, corpo, alma e espírito, elas só podem ficar concêntricas, unidas, pela presença de 7 corpos sutis. Esses 7 corpos é como se fosse 7 campos, camadas de energia. 7 camadas de energia. Então são essas camadas de energia, elas não são visíveis aos olhos físicos, são visíveis aos olhos extrafísicos. E nesses corpos é que guardam, é uma espécie de biblioteca que guarda todo o conteúdo vivenciado em existências passadas, todos os eventos ocorridos e também da ancestralidade. Daí que eu quero que você entenda por que eu disse no início do programa que a visão sistêmica é a porta para a solução dos problemas. Por quê? Nós estamos aqui neste corpo, nesta existência, não estamos aqui para passear. Não estamos aqui porque os nossos pais tiveram um ato sexual e o espermatozoide fecundou o óvulo. Não, isso é um processo que faz o espírito e a matéria alocarem um corpo por um período. Mas nós temos um princípio de existência mais profunda. Nós temos um plano espiritual para vir estagiar na matéria. E o que determina esse plano espiritual são as existências passadas, os vinculamentos que nós tivemos em vidas passadas, os atos que cometemos em vidas passadas, aquilo que fizemos e aquilo que deixamos de fazer, que poderíamos ter feito e não fizemos. E também está inserido nesse contexto de vida, de destino, as questões da ancestralidade. É impossível separar o homem da sua ancestralidade. Gente, nós somos o elo de uma grande corrente. E esta grande corrente, chamada árvore genealógica, transmite para nós, no nosso inconsciente, algumas ressonâncias que adoecem o destino.
Poderíamos exemplificar aqui com um caso corriqueiro que acontece e a grande maioria das pessoas estão inseridos na dificuldade de relacionamento amoroso e relacionamento familiar e a dificuldade financeira. Esses dois fatores, eles são bastante avariados, prejudicados por questões de vidas passadas e por questões da ancestralidade. Por que que esses dois fatores são os que mais são prejudicados? Entendam, o maior desejo do ser humano, a sede da nossa alma é amar e ser amado e se relacionar. Este amor não somente homem e mulher, mas também o amor entre pai e filhos, irmãos, família, amigos. Então esta é a busca maior do ser humano, amar e ser amado. Isso aí então nós diremos que é uma área principal da vida humana na Terra. E a segunda área são as finanças, porque nas finanças está inserido um fator determinante para a vida, que é a subsistência, a provisão, a saúde, porque se você não tem dinheiro você não come, se você não tem dinheiro você não mora. Então essas duas áreas da vida, elas são sempre as mais afetadas pelas ressonâncias mudas da nossa ancestralidade, que entra no nosso inconsciente e pode desnortear o destino, como também os eventos ocorridos em vidas passadas, que desencadeiam de uma forma silenciosa, desnorteando o nosso destino, trazendo dificuldade financeira e também de relacionamento. Então entendam, quando nós falamos em visão sistêmica, isso significa isso. Para resolver um problema meu, eu tenho que olhar para a minha ancestralidade. E eu tenho que olhar para as minhas existências passadas e todos os vinculamentos, tantos de familiares quanto vinculamentos de pessoas que eu posso ter ferido, que eu posso ter magoado ou dado algum prejuízo em vidas passadas. Tudo está inserido neste contexto de memórias transgeracionais. Tudo está contido nesse banco de memórias de outras existências que também se chama de éter atmosférico ou registros acásticos. Nós não somos frutos de um acaso, nós não estamos aqui aleatoriamente nem por acidente, nós estamos aqui no planeta Terra por uma programação espiritual, uma programação de vida. Agora, é um grande erro achar que você veio aqui para sofrer. Você pensar que o seu pai é pobre, que seus pais tiveram um problema, você também tem que ter. Gente, se os nossos pais tiveram um problema, eles não souberam como resolver. Ninguém ama o problema, ninguém gosta de ter problema. Mas os problemas, eles existem e eles acontecem aleatoriamente ao nosso querer ou não. Não depende do meu querer para se instalar um problema ou uma doença na minha vida. E assim na vida dos seres humanos. Então existe um pano de fundo por trás que sustenta os fracassos e sustentam as doenças. Mas nada, absolutamente nada está fora de nós. Para falar, nós estamos falando de duas áreas da vida, né? Que a solução para essas duas áreas passam especialmente pela visão sistêmica. Então vejam, se você tem dificuldade financeira, se você trabalha, as coisas não acontecem, as coisas não andam como devia, o dinheiro não tem poder de compra, a pergunta talvez que você deveria fazer é a seguinte: quem foi fracassado financeiramente? Faça essa pergunta. Quem foi fracassado financeiramente? Pode ter sido seu pai, seus avós, seus bisavós, tio-avós, seus tios, alguém da sua ancestralidade. E se alguém foi fracassado, existe dentro de nós um processo de lealdade inconsciente, nós não sabemos daquilo, nós não precisamos ter essa informação. Os campos informacionais nos transmitem, e por amor,
por identificação, pelas memórias que nós trazemos da nossa ancestralidade. Inconscientemente nós saímos da programação divina e fracassamos para honrar aquele ancestral ou aquele familiar que você talvez nunca ouviu falar nem soube da sua existência. Essa é uma das maiores descobertas das questões humanísticas de todas as épocas, e quem trouxe para o mundo foi o exímio pesquisador, o psicanalista e teólogo Bert Hellinger, que trouxe essa visão maravilhosa que é a visão sistêmica. E o nosso programa chegou ao final e eu desejo para você um dia maravilhoso e pense no seu futuro. Se não está certo, busque ajuda. Um grande abraço.